Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana entramos nos livros de Oséias e Joel. E o tema é Eu voluntariamente os amarei. Eu convido você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostar do vídeo. O seu comentário no final é muito importante para a contribuição da nossa aula. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor sempre nos convida a voltar para Ele. A devoção a Deus deve ser sentida interiormente, não apenas expressa exteriormente. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Podemos contar com a orientação do Espírito Santo. Bom, Oséias, o profeta do Velho Testamento que profetizou no reino de Israel do Norte durante a última parte do reinado de Jeroboão II. Ele viveu numa época de decadência e ruína nacional em virtude do pecado de Israel. O tema básico do livro é o amor de Deus pelo seu povo. Todos os seus castigos foram infligidos com amor e a restauração de Israel será também por causa do seu amor. Em contraste, Oséias descreve a traição e a infidelidade de Israel. Apesar disso, o Senhor pode ver no futuro a redenção final de Israel. Então, aqui nós aprendemos quem foi o profeta Oséias e o principal conteúdo do livro do Velho Testamento de Oséias. E Joel, que nós estudaremos também, no Velho Testamento, ele foi um profeta de Judá. É incerta a época em que viveu, que pode ter sido no período compreendido entre o reinado de Joás antes de 850 a.C., e o retorno da tribo de Judá do cativeiro babilônico. O livro de Joel, o seu tema principal, é uma profecia de Joel feita depois que a terra de Judá foi assolada por uma grande seca e uma praga de gafanhotos. Joel assegurou ao povo que, através do arrependimento, eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. E o capítulo 1 é uma convocação para uma assembleia solene na casa do Senhor. O capítulo 2 fala da guerra e desolação que precederão o milênio. O capítulo 3 diz respeito aos últimos dias e afirma que todas as nações estarão em guerra, mas que finalmente o Senhor habitará em Sião. Pedro citou a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. O Anjo Moroni também citou essa mesma passagem a Joseph Smith. Bom, primeiro tópico, o Senhor sempre nos convida a voltar para Ele. Oséias 2, versículos 5 a 6 diz, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, e ela não achará as suas veredas. No 7 e 13, e irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e retornarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E castigá-la-ei pelos dias de Baal, em que ele queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então aqui a gente vê a comparação do Senhor aí a um relacionamento de amor, a imagem do lado direito, aí um casal aí sendo feliz aí por esse relacionamento de amor, e o Senhor, ele compara nessa mensagem aí o relacionamento que nós devemos ter com o próprio Salvador e a sua igreja, esse relacionamento de amor. E ele fala assim, portanto, no capítulo 2, versículo 14 a 16, portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe farei ao coração, e lhe falarei ao coração. Essa é a promessa de Deus a cada um de nós. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor como porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido,
e não me chamarás mais meu Baal. Então, aqui é uma promessa que se nós nos aproximarmos do Senhor, tivermos esse bom relacionamento como um marido e uma mulher, o Senhor ele vai falar direto ao nosso coração. E naquele dia, lhes farei aliança com as feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então, nós sabemos dessa relação, né, desse povo de Israel com o Senhor. Ora, eles estavam próximos de Deus, próximos aos mandamentos, guardando os mandamentos, e ora, eles estavam se afastando naquele ciclo, né, ciclo do orgulho, se afastando do Senhor. Então, ele relaciona essa situação do povo de Israel ao relacionamento, né? Ele compara isso ao relacionamento entre um homem e uma mulher, e assim que deve ser o nosso relacionamento. Com muita fidelidade, muito amor, e sempre voltando o nosso relacionamento para Deus, porque existem muitas promessas se nós formos fiéis a Ele, assim como o marido deve ser fiel à sua esposa, cada um de nós deve ser fiel a Deus e aos seus maridos, e aos seus mandamentos, desculpa. E aqui ele fala assim, que muitas belas promessas que o Senhor fez à casa de Israel, se eles voltassem para Ele. Então, quando você se volta para o Senhor, nesse relacionamento, né, com Deus, existem muitas promessas que nós recebemos do próprio Salvador, muitas bênçãos são prometidas. Oséias 14, de 5 a 6, fala assim, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, e cheirará como o Líbano. Voltarão os que se assentarem debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e aflorescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim então dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, eu olharei para ele, ser-lhe-ei como a faia verde, de mim procede o teu fruto. A pecadora Gomer, que representa Israel, ela recebeu a redenção do Senhor. Então, nós aprendemos que Israel recebe a redenção do Senhor, essa imagem aqui ao lado direito, representando a pecadora Gomer, né, que representa aí todo o povo de Israel, que foi recebido aí pelo Senhor através da sua redenção. A devoção a Deus, próximo tópico, né? A devoção a Deus deve ser sentida interiormente, não apenas expressa exteriormente. Então, aqui uma imagem do templo, uma bela imagem exterior de um templo, que é a casa de Deus, mas a devoção a Deus, ela deve ser sentida interiormente. Quando você entra na casa de Deus, você sente esse seu espírito, essa devoção de Deus, quando você entra. E assim deve ser com a nossa vida também. Não apenas a aparência, né, de você viver de aparência, ir para a igreja, mas você ter um coração sincero, você viver verdadeiramente de uma forma a devotar a Deus o seu sentimento mais profundo, aquilo que você tem dentro de você. Oséias 6 e Joel 2 se referem ao sacrifício de animais e às roupas rasgadas como sinais de remorso. Embora essas práticas possam ser conhecidas hoje, esses versículos podem levar a um debate sobre o que é mais importante para o Senhor. Então, aqui, vamos ler sobre esses dois versículos. Oséias 6:6 diz assim, porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, aqui o Senhor não está querendo mais sacrifício, nem mais holocausto. A única coisa que o Senhor pede aqui, nesse versículo de Oséias, é que ele quer misericórdia, a misericórdia, o arrependimento de cada um de nós. Ele não quer mais sacrifícios, mas ele quer arrependimento. No versículo 12 a 13 de Joel 2, diz assim, ora, pois também fala o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
porque ele é misericordioso e é clemente e tardio em irar-se, e grande em benevolência e se arrepende do mal. Então, aqui, antigamente, as pessoas tinham o hábito de rasgar as vossas vestes, né? Eles rasgavam, né? Muitos profetas simbolizaram isso, como a gente já estudou em aulas anteriores, que eles pegavam no peito e abriam e rasgavam suas vestes de uma forma a demonstrar-se indignação ou arrependimento. Mas o Senhor lhe pede para que nós rasguemos o nosso coração, né? E a maneira que nós temos de rasgar o nosso coração, qual é? É demonstrar arrependimento daquele erro que nós cometemos ou daquele pecado. Em Mateus 9, 10 a 11, diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Assentaram-se juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, estavam questionando aqui por que Jesus Cristo estava comendo aí com os publicanos e pecadores. E ele responde no versículo 12 e 13 do capítulo 9 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o Senhor aqui foi bem claro do propósito que ele andava no meio dos pecadores, para justamente poder chamá-los ao arrependimento. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Próximo tópico: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Existe a promessa. O próprio Ennio Moroni, em Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 41, o Ennio Moroni, quando ele aparece a Joseph Smith, ele cita os versículos de Joel. Diz assim: também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo 28 até o último. Disse também que isso não havia sido cumprido, mas logo o seria. E disse mais, que a plenitude dos gentios logo ocorreria. Citou muitas outras passagens de escritura e ofereceu muitas explicações que não podem ser mencionadas aqui. Joel 2, 28 a 30. Essas são as escrituras que o Ennio Moroni citou quando ele visitou Joseph Smith, quando ele teve essa visão. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Então, aqui a promessa que foi citada pelo Ennio Moroni ao profeta Joseph Smith sobre todo o trabalho que ele realizaria. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor escapará, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, e entre os sobreviventes, os quais o Senhor chamará. O que chama atenção aqui é que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, muitas coisas ruins vão acontecer sobre a terra, além de terremotos, furacões, fome, né, pandemias, muitas coisas acontecerão, mas o Senhor fala que se nós estivermos ao seu lado, como o marido está ao lado da sua esposa, sendo fiel a ele, ele vai poder nos livrar de todo e qualquer sofrimento. Próximo tópico: podemos contar com a orientação do Espírito Santo. Aqui o Elder Bedner, ele fala justamente sobre isso. Frequentemente dificultamos o recebimento de revelação pessoal. O que quero dizer é que uma promessa que recebemos por convênio é a de que, se honrarmos nossos convênios, sempre teremos o Espírito como nosso companheiro constante. Mas falamos disso e tratamos disso como se ouvir a voz do Senhor por intermédio de seu Espírito fosse um acontecimento raro. Ele deveria estar conosco o tempo todo, não a cada nanosegundo,
Mas se a pessoa está fazendo o melhor que pode, não temos que ser perfeitos. Mas se cada um de nós estiver fazendo o melhor possível e não estivermos cometendo transgressões graves, então podemos contar com o Espírito para nos guiar. Parece que acreditamos que o Espírito Santo é algo grandioso, dramático e repentino, quando na verdade é algo suave, modesto e gradual. Não temos que reconhecer que estamos recebendo revelação no momento em que a recebemos. Olha que interessante isso. Então, eu convido você a ter o Espírito Santo constante na sua vida, e para que você tenha esse espírito de revelação, que nós possamos aprender a guardar os mandamentos, aprender a receber essa revelação, para que esse Espírito possa nos guiar em todas as nossas decisões e por todos os caminhos que precisamos andar. Então, eu convido você a compartilhar essa mensagem, a deixar aqui o seu comentário. Se você gostou de alguma escritura ou aquela que não foi mencionada, por favor, deixe aqui a sua contribuição para a nossa aula. Próxima aula, nós vamos falar sobre Amós, Obadias. Buscai ao Senhor e vivei. Nós estudaremos os tópicos. O Senhor revela verdades por meio de seus profetas. Apostasia como a fome de ouvir as palavras do Senhor. Levantar-se-ão os salvadores no Monte Sião e lições do passado. Bom, muito obrigado a todos. Compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário. Clique aqui no link abaixo para saber mais. Um forte abraço, até a semana que vem.